Boa noite, prezados alunos. É um grande prazer reencontrá-los nesta oportunidade. Boa noite, professor. Tudo bom, Matheus? Como é que estás? Tudo certinho. Carolina, Maria Eduarda, Maurício, Boa noite, prof. Pamela, Sasha e Sayonara estão presentes. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de relembrá-los que lá no Moodle eu inseri as nossas aulas presenciais correspondentes, se não me engano, a 4 períodos de aula, uma em cada mês, e que, na verdade, foi apresentado um link no qual vocês ingressarão para se inscrever. O máximo de alunos por aula presencial é 33 alunos, certo? Então, eu peço a vocês que façam o obséquio de quem estiver interessado, realmente busque no Moodle esta posição e a sua inscrição nas aulas presenciais. Ok, pessoal? Combinados? Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre... Pois não? Alguma pergunta? Oi, professor Ricardo, boa noite, tudo bem? Fala, Sasha, alguma pergunta? Sim, na verdade eu andei dando uma olhada no plano de ensino e não achei a data das nossas provas. Das provas ainda não tem. Este fim de semana eu vou marcar. A primeira no final deste mês já, tá? Mas eu aviso com antecedência. E a outra é lá em novembro. Mas eu já vou deixar predeterminado, fique tranquilo, tá? Qualquer dúvida... Tá bem, obrigada. Ok. Bom, nós vamos hoje falar de um assunto que é uma espécie de prosseguimento daquilo que nós tratamos na última aula, que é vinculado à questão do processo civil internacional. Nós vimos que, basicamente, a importância dessa disciplina diante do direito internacional privado é basicamente estrutural. Ou seja, nós vamos aqui estabelecer, em primeiro lugar, quem vai determinar a lei aplicável a uma relação jurídica sempre será o juiz. Isto não quer dizer, certo, que o juiz possa ser provocado por uma das partes. Ou seja, alguém que, por exemplo, ingressa com uma ação judicial, em que há uma interrelação, interconexão internacional privada, certo? E dentro desta postulação da inicial, você já encaminha os elementos básicos que nós vamos analisar hoje, indispensáveis para que o juiz tome conhecimento do direito estrangeiro aplicável, se for o caso. É claro que dentro da limitação da nossa chamada lei de introdução às normas do direito brasileiro, dentro desta consideração, nós vamos ver que o juiz pode optar entre a lei nacional ou a lei estrangeira. Por quê? Porque o litígio envolve uma empresa ou um cidadão nacional ou alguém que está domiciliado no Brasil e, de outro lado, uma empresa ou um cidadão estrangeiro, certo? Que, na verdade, vão corroborar o princípio da conexão espacial. Ou seja, eles vão litigar, certo? Ou vão demonstrar interesses diante de uma verdade incontestável, que é a distância que separa os ordenamentos, e, mais do que isso, a necessidade da opção por uma lei que será aplicável. Vimos outro sim, e isso nós vamos voltar ao assunto, vimos outro sim que quem indica a lei aplicável é o chamado elemento de conexão. Este elemento de conexão é aquele termo que está fixado na lei de introdução, entre os artigos 7º até o artigo 11º, que, na verdade, estabelece as regras específicas para cada tipo de capítulo do nosso Código Civil
estruturado basicamente em Estatuto da Pessoa Física, a questão relativa ao direito das coisas, o direito das obrigações, o direito das sucessões e, ao final, no artigo 11º, a análise do Estatuto da Pessoa Jurídica, o que chamamos de direito empresarial e direito societário. Então, vejam bem, a estrutura que se estabelece, ela é uma estrutura cuja a determinação final sempre partirá de um juiz. Eu reitero que a parte pode cooperar com o juiz, pode auxiliar o juiz, facilitando-lhe o trabalho de analisar a efetividade da lei aplicável. Mas digo mais, a manifestação da parte dentro do processo civil internacional, na verdade, não é obrigatória, porque o ato é ato de ofício pelo juiz, certo? Então, nós, diante desta realidade, vamos ter que estabelecer, então, aquele paradigma de lei que vai ser efetivamente aplicada à questão privada em litígio, por exemplo, uma ação envolvendo pensão alimentícia, uma ação envolvendo guarda de menores, uma ação envolvendo adoção internacional, uma ação envolvendo contratos internacionais, entre outros elementos de cunho privado. Nesta inter-relação entre sujeitos, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, esta inter-relação vai determinar a necessidade de que se aplique uma determinada lei. Nós, e prestem bastante atenção nisto, nós estamos estudando direito internacional privado brasileiro. Em princípio, nós não estamos analisando a questão do chamado direito comparado. Eu não estou tentando comparar o direito nacional com o direito estrangeiro para verificar qual é o melhor que poderia ser aplicável. Eu simplesmente, diante dos elementos de conexão que se me colocam, eu vou definir a lei aplicável. Assim, como já demos o exemplo, o caso do artigo 7º da Lei de Introdução, que estabelece aplicar-se-á a lei do domicílio da parte nas questões envolvendo início e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Vejam que eu estruturei este artigo 7º em duas partes diferentes. A primeira, que é a parte que determina qual a lei aplicável através de um termo que foi utilizado pelo nosso legislador, que, na hipótese concreta, é o domicílio. É o domicílio que vai determinar qual a lei aplicável. E este domicílio pode ser no Brasil, quando se aplicará a lei brasileira, ou pode ser no exterior, quando se aplicará a lei estrangeira. Então, vejam, a opção do juiz está estruturada em dois métodos interpretativos básicos. Em primeiro lugar, definir a lei aplicável através da análise da lei de introdução, certo? E, evidentemente, que nós vamos adiante verificar que, em relação a questões envolvendo maior qualificação litigiosa, evidentemente, poder-se-á aplicar outros elementos de conexão que estão configurados em outras leis nacionais que não a lei de introdução. De qualquer sorte, a lei de introdução é o princípio elementar e básico dessa relação jurídica, certo? Bom, se o juiz tem esta competência, se o juiz está obrigado a definir a lei aplicável, ele não terá nenhuma dificuldade em aplicar o direito nacional, até porque ele está devidamente habilitado na aplicação dos processos de ordem interna através da lei nacional. Por outro lado,
O problema começa a ocorrer quando for indicado a aplicação do direito estrangeiro, certo? E este direito estrangeiro, evidentemente, tem que ser conhecido pelo juiz estrangeiro, que no caso, vamos imaginar que eu sou o juiz brasileiro, e a questão envolve a aplicação de um direito estrangeiro, vamos imaginar o direito francês. Então, eu, de ofício, disse que a regra, considerando o domicílio da parte, é a lei francesa. A lei francesa que relaciona-se basicamente ao nível privado, certo? Com a questão envolvendo, por exemplo, adoção internacional, certo? Ora, vejam bem, eu, como juiz, já defini que, sendo lá o domicílio da parte, a lei francesa que vai se aplicar. E, assim sendo, eu vou ter que estruturar todas as minhas posições, sejam elas de mérito, ou as questões de natureza adjetiva, ou também chamadas de processuais, através da definição de como funciona essa lei estrangeira que eu indiquei. É óbvio, pessoal, que ninguém tem a possibilidade de conhecer, num primeiro momento, todas as línguas do mundo. Eu posso conhecer 5, 6, e sei de pessoas que sabem até mais de 10 línguas e dominam de uma maneira excepcional, mas todas as línguas do mundo, evidentemente, é um trabalho hercúleo que ninguém tem, eu não conheço, ao menos, alguém tem essa capacidade de conhecer. São 194 países, 196 países. E quase todos eles, embora algumas identidades linguísticas ou idiomáticas, por exemplo, nos países que professam a língua inglesa, outros países que professam a língua francesa, alguns outros países que professam o espanhol, quando nós estamos nessa seara chamada de ocidental do mundo, nós não temos lá grandes problemas também em enfrentar, talvez pessoalmente, a análise de uma lei externa, em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, assim seja. Claro que eu não sou obrigado a conhecer esses idiomas. E como é que eu vou controlar, como é que eu vou delimitar o conhecimento pela língua estrangeira dos textos legais relativos ao tema em litígio? Ora, isto é um trabalho que se estabelecerá através de 2 elementos básicos. Em primeiro lugar, nós temos que buscar na literatura, ou buscar junto à internet, por exemplo, qual o texto trata a respeito de adoção internacional na França, o país que foi a opção de escolha na hora da definição da lei aplicável. Ou seja, eu preciso conhecer o direito francês acerca do princípio da adoção internacional, que é o objeto do litígio. Então, eu vou ter o texto desta lei, e este texto é o que vai me informar como solver este conflito, ou qual a solução dada pela lei a este conflito. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que, evidentemente, que o idioma, eventualmente desconhecido pelo juiz nacional, deverá sofrer o que chamamos de interpretação, certo? Juramentada, ou seja, formalizar uma tradução mediante a intervenção de um tradutor juramentado, que vai transcrever aquele texto em idioma estrangeiro para o vernáculo da língua portuguesa. Portanto, o juiz vai estar diante dele com um texto legal estrangeiro inteiramente traduzido através de pessoas abalizadas e que dão fé pública de seu ato. Ora, quando este texto chega ao juiz devidamente traduzido, ele simplesmente tem que elaborar aquele trabalho que ele já está acostumado a fazer, que é o trabalho de interpretar o texto legal e aplicá-lo no caso concreto.
Ora, quando se faz quando se eleva a ponderação de que já tem o conhecimento da língua estrangeira, a única coisa que se complementa dentro do sentido e do alcance daquela lei é a apresentação de uma certidão de vigência desta lei. Ora, eu preciso saber que essa lei não foi revogada. Eu tenho que ter consciência que aquela lei é a lei que vigora naquele país. E, portanto, ungido com estes dois documentos, o juiz nacional poderá, de uma maneira bastante adequada, julgar de acordo com o direito estrangeiro. O grande problema pode ocorrer em determinados sistemas jurídicos que operacionalizam um sistema diferente do nosso, que é o direito escrito, através do direito consuetudinário. Nós sabemos que os países anglo-saxões, quase todos eles, professam um sistema jurídico diverso do nosso, que está lastreado no costume. E nós, como operadores do direito no Brasil, não temos contato direto com as normas consuetudinárias, com as normas do costume. E, por isso mesmo, quando a ideia é buscar a aplicação de uma lei exterior vinculada a um outro sistema que não o nosso, talvez a fórmula de qualificar aquelas relações seja no sentido de buscar a melhor interpretação que possa emergir daquele texto legal, interpretação essa que pode ser procedida até pela jurisprudência ou os chamados precedentes dos tribunais superiores estrangeiros. Então, vejam que o trabalho do juiz, normalmente, quando ele aplica o direito estrangeiro, é um trabalho bastante complexo, é um trabalho bastante consistente. E, evidentemente, nós tivemos experiências aqui no nosso país de juízes que, por algum motivo, se negava a julgar de acordo com aquilo. Se achava que aquilo era um trabalho hercúleo e se dava por incompetente para tanto, como que, na verdade, não é incompetente, porque isso está expresso na lei brasileira, na lei de introdução. E, portanto, se a definição da lei de introdução indicar o direito estrangeiro, é ele que se irá aplicar. Ok? Nós temos também, quando aplicamos a lei estrangeira, ter um renovado cuidado em relação aos limites de aplicação deste direito dito estrangeiro. Em primeiro lugar, porque nós temos que fazer uma análise formal e não material do conflito, mas uma análise formal para verificar se aquele direito indicado não vai violar a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional de nosso país. Porque se houver afronta a estes três pressupostos, o juiz não pode aplicar o direito estrangeiro, ainda que ele seja indicado. Todos vocês devem saber o que é a ordem pública, ou seja, aquele grande grupo de situações culturais, religiosas, políticas e de costumes que estão incidentes sobre o mesmo Estado. Ou seja, as particularidades de determinados sistemas jurídicos entre si são diferenciadas. Por exemplo, os países árabes, normalmente aqueles que professam a religião islâmica, admitem, por exemplo, todos sabem, a poligamia. Ora, imagine um juiz árabe julgando uma questão envolvendo poligamia, certo? Dizendo que ela é lícita, ela é adequada, ela, inclusive, uma definição de natureza religiosa. Assim sendo, ele poderia pretender julgar uma determinada ação internacional mediante a busca da sua eficácia no território brasileiro, por exemplo. Ou seja, o juiz estabelece uma regra jurídica na sentença e quer fazer com que ela seja homologada no Brasil, para que tenha eficácia.
Esta homologação, baseada no princípio de que o litígio envolve poligamia, por evidência, não será aceito no nosso território. Certo? Então, vejam, e quando não é aceito a lei estrangeira, mesmo que ela seja indicada, porque ela vai violar a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional, certo? Nós vamos aplicar o nosso direito nacional na questão sub judice. Pessoal, onde está isto? Da onde eu tirei essa informação? Está consistente no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vejam, artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por isto, eu já venho recomendando desde o início do semestre que vocês sempre disponham, durante as aulas, de um exemplar da Lei de Introdução. É uma lei pequenininha. Você entra a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá teremos umas 6, 7 páginas, eventualmente, um pouco mais, e elas servem de embasamento para as nossas aulas. Eu estou falando em artigo 17, onde está considerado que nenhum ato, sentenças ou declarações de vontade que venham do exterior podem afrontar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Eu estou dizendo que isso é uma limitação à aplicação do direito estrangeiro, certo? Dentre outras que nós vamos analisar também, e cujo conteúdo eu já levei a vocês através de um slide que eu espero que tenham lido, certo? De qualquer sorte, a par desta limitação, nós temos que nos preocupar com outro assunto. E este é um assunto também envolvendo o processo civil internacional. E o que nós vamos tratar hoje é sobre o princípio da cooperação jurídica internacional. Repito, cooperação jurídica internacional. Isto constitui-se num princípio de interesse mútuo de todos os estados que compõem a comunidade mundial. Por quê? Porque nem sempre um processo inicia num país e termina neste mesmo país, e estes, invariavelmente, são processos de natureza envolvendo questões internas. Cidadão brasileiro contra cidadão brasileiro, empresa brasileira contra um cidadão brasileiro, uma empresa brasileira e outra empresa brasileira, e assim por diante. As decisões são tomadas na forma do direito brasileiro porque nós não temos aquela interconexão, né, espacial de natureza privada. Agora, quando se envolve outro ordenamento jurídico diante do nosso ordenamento jurídico, nós temos que saber que aquele pode necessitar tomar certas medidas que não cabem dentro do seu próprio ordenamento jurídico. Por exemplo, vamos imaginar que a Carolina, por exemplo, ela é juíza francesa, certo? A Carolina, então, lá ela estabelece uma decisão na França. Essa decisão francesa, ela se vincula a certas vantagens determinadas para a execução de uma sentença futura no Brasil, certo? Porque a outra parte está no Brasil. Então, vejam, a juíza vai determinar o quê? Ela vai dar uma sentença final, mas antes de todo o início da tramitação processual, ela tem que tomar um ato de impulsionamento processual que todos nós conhecemos, tais como a citação da parte, a intimação das testemunhas, a produção de prova pericial, né, a colheita de provas, outras que sejam, e outras medidas que sejam judiciais, de urgência ou de não urgência. Tudo isto, considerando que a parte adversa está em outro estado, na verdade tem que ser comunicado lá para ele. E esta comunicação se procede, pessoal, através de atos chamados de cooperação jurídica internacional.
antes de tudo, a cooperação jurídica internacional é um princípio que unifica todos os países e visa o equilíbrio das relações jurídicas internacionais para que elas possam, ainda que iniciando num país, terminarem eventualmente num outro país com a satisfação, por exemplo, em relação à decisão tomada. Assim sendo, atos como citação, a homologação de uma decisão estrangeira, certo? A questão relativa à assistência jurídica internacional, entre outras, são questões que envolvem esses juízes que vão, na verdade, cooperando mutuamente um com o outro, porque todos têm o mesmo ideal. Ou seja, iniciar, dar a devida tramitação e concluir um processo, ainda que fora do território onde iniciou. Assim sendo, estes atos de encadeamento ou de impulsionamento judicial, que nós chamamos invariavelmente de decisões interlocutórias, estas são comunicadas entre juiz estrangeiro e juiz nacional, e vice-versa, visando várias atividades de natureza compreensiva para dar seguimento àquele processo que iniciou lá fora. Então, o réu que está no Brasil vai ser citado através de um documento básico que vai determinar que ele escolha um juiz, escolha um advogado naquele país para que apresente, a partir de então, a sua defesa. Se citado for, ele tem a obrigação de, evidentemente, contestar o feito, comparecer, se for chamado, ou ser ouvido, ainda que seja no nosso próprio país. Isto tudo, pessoal, ou seja, esses atos que vão impulsionando o processo, assim como os atos que vão finalizar um processo internacional, ou seja, aqueles que transitaram em julgado lá na França, por exemplo, em relação àquela sentença da Carolina, certo? Estes atos, na verdade, se têm objetivo de estabelecerem a sua eficácia no território brasileiro, evidentemente que tem que passar pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, porque é o STJ que tem competência tanto para dar seguimento às chamadas cartas rogatórias, quanto à homologação de sentenças estrangeiras. E isto, então, basicamente, são dois exemplos estruturais que vão determinar que a decisão judicial vai continuar no território brasileiro até a complementação do ato final executório, certo? Ou que vai simplesmente instruir o processo originário através de atos ou decisões interlocutórias, oitiva de testemunhas, determinação de provas periciais, entre outros. Tudo isso, então, vai vincular a um princípio chamado cooperação, que emerge principalmente de tratados internacionais. Toda a cooperação internacional, de um modo satisfatório, deverá ser elencada através de um tratado internacional feito entre os Estados. Se o Brasil negociou com a França um tratado internacional acerca de adoção internacional, nós temos uma grande vantagem, porque o que se aplicará não será a lei brasileira nem a lei francesa. Ouçam bem. Por que não? Porque vamos imaginar que as duas são controvertidas, elas são contrapostas entre si. No entanto, se o Brasil e a França estabelecerem um acordo, um tratado internacional, este tratado é o que será o unificador das relações, certo? Existentes na matéria
direito de família, por exemplo, certo? Entre o Brasil e a França. Portanto, o tratado tem uma grande virtude. Tratado que vocês estudaram no direito internacional público. O tratado tem uma grande virtude, ou seja, o fato de que o tratado exclui o concurso de leis que pretendam aplicação conjunta. Porque se o tratado unifica, né, nós não teríamos o chamado direito internacional privado, que, na verdade, é uma espécie de disputa entre duas leis de ordenamentos jurídicos diversos. Se estes dois países tiverem este acordo internacional, o que se aplicará é as regras deste acordo. Por outro lado, nós sabemos que, além dos tratados internacionais, eles são importantes porque eles vão trazer segurança jurídica para os Estados e, evidentemente, para os cidadãos que litigam ao nível privado. Vejam, vamos imaginar que marido e mulher no Brasil estão disputando um conflito com os pais efetivos do adotado que lá se encontra na mão da francesa, e que, como tanto, eles estão, na verdade, litigando por algum motivo que deve vir permeado dentro do pedido. Ora, esta relação vai encontrar o seu resultado prático no tratado internacional. Ou seja, o tratado vai unificar as posições acerca do mesmo assunto. Certo? Então, vejam, estes tratados internacionais, quando não existirem nesta matéria, eles, na verdade, podem ser substituídos por um outro princípio que invoca a mutualidade ou a existência de uma reciprocidade entre as partes, o que nós chamamos do princípio da reciprocidade diplomática. A reciprocidade diplomática, certo? É aquela que vai fazer com que ambos os estados, certo? Possam negociar entre si um acordo na fórmula do caso que surge no momento. Nós não tínhamos um tratado sobre adoção, mas agora surgiu um problema. E para que se evite o conflito de leis no espaço, nós podemos, eventualmente, sugerir que haja uma reciprocidade de natureza político-diplomática entre Brasil e França em relação àquele assunto. Ou seja, a reciprocidade vai determinar que, se a França fizer o que eu pretendo, eu o farei em favor da França. Este é o espírito da cooperação. Assim sendo, se não houver tratado, se não houver reciprocidade, fica muito difícil definir, através de outras fórmulas jurídicas de contato entre as partes, do resultado eficaz em relação ao caso. Vejam que estes atos de cooperação, estribados em tratados ou promessa de reciprocidade, certo? São aqueles atos que não admitem incompatibilidade entre os sistemas jurídicos, e, em havendo essas incompatibilidades, nós vamos buscar a unificação de regras que acabam sendo aquelas que ambos concordam. E, por isso, então, os atos de cooperação devem necessariamente serem permeados por um ato de complementação de natureza jurídico, institucional, cooperação esta que não aceita que, na França e no Brasil, onde incidem atos contrários ou incompatíveis entre si, que se estabeleça, então, um tratado ou uma promessa de reciprocidade, porque aí nós conseguimos resolver este problema. Agora, uma posição muito importante. Nós falamos que os atos de cooperação, dentre outros, nós podemos falar das cartas rogatórias e podemos falar da homologação das decisões estrangeiras. Ok? Muito bem. Mas eu quero estabelecer a vocês
que para os atos de homologação de decisões estrangeiras não há necessidade de existência de um tratado ou de um acordo de reciprocidade. Na verdade, a homologação de decisões de quaisquer países, invariavelmente só se vai determinar no ato prático através da amizade entre os povos, certo? Porque todos os juízes têm entre si, todo o poder judiciário, para ser mais extenso, tem entre si uma realidade, que eles precisam uns dos outros para conseguir dar sustentação até o final de um processo. E a homologação das decisões estrangeiras não necessita, certo, de atos prévios de tratados ou acordos internacionais, porque estas homologações são, na verdade, mais do que tratados, porque são, na verdade, princípios gerais de direito internacional a serem cumpridos. Todos cumprem, certo? Independentemente de incidência de um tratado ou de uma convenção sobre o assunto. Muito bem. Prosseguindo neste assunto, nós vamos falar um pouquinho, então, que este sistema de cooperação internacional nasce com a alteração do nosso Código de Processo Civil a partir de 2015. Até então, estes atos estavam absolutamente mal resolvidos em termos contextuais ou legais. Então, na verdade, esta nova premissa que estabelece esta regra, ela define que esta cooperação internacional entre países deva estar sendo administrada por alguém que, num país e no outro, represente exatamente gerência e administração destes atos de cooperação. No Brasil, nós vamos chamar esta pessoa ou este organismo de autoridade central. Em geral, todos os países possuem uma determinada autoridade central, pessoa essa que vai receber e vai transmitir pedidos de cooperação. Então, vejam, quem é essa autoridade central no Brasil? No Brasil, esta entidade que recebe, que envia pedidos de cooperação, é o Ministério da Justiça, certo? O Ministério da Justiça, ou o Ministro da Justiça, é hoje a nossa autoridade central, por onde vai passar todos os pedidos de cooperação, certo? Inclusive as homologações de sentenças estrangeiras. Guardem bem, então, que essas autoridades são aquelas que se comunicam entre si nestas transmissões indispensáveis. Em alguns estados não é o Ministério da Justiça, em outros estados é outro tipo de ordenamento ou conclusão, mas todos eles com as mesmas funções. São funções públicas e importantíssimas para o desenvolvimento do direito internacional. Qual é o objeto afinal de contas, destes atos de cooperação? Qual é o objeto destes atos de cooperação? Em primeiro lugar, vamos falar dos mais comezinhos e costumeiros. Primeiro ato de cooperação internacional, a citação do réu. Ora, fórmula que deve ser permeada por um ato complementar que vai determinar a efetiva citação do sujeito. Segundo ato, as intimações. Intimações de testemunhas, intimação de experts, entre outras. Aquelas intimações que se fazem necessárias, inclusive para publicizar eventuais atos que se realizam no território alheio e assim por diante. E também as chamadas notificações. Então, as citações, as intimações e as notificações
que invariavelmente são métodos de natureza interrelacional das partes, para dar seguimento ao processo, são atos que vão ser desenvolvidos, vamos ver adiante, através das chamadas cartas rogatórias. Por outro lado, nós temos também um segundo objeto importante para efeitos de cooperação internacional, que é, por exemplo, a coleta simples de provas. A coleta de provas não necessariamente judiciais ou judicialiformes, a coleta de provas que se estabelece para que a própria autoridade central busque informações acerca de certos fatos que são polemizados, alguns fatos que eventualmente não correspondam à efetividade das pretensões. Esta coleta de prova é um ato simples, não demanda a presença de um juiz, demanda a presença de alguém que organize os elementos constitutivos desta coleta e levem-nas àquele país que a solicitou. Outro objeto, na mesma modalidade, é o que chamamos de obtenção de informações gerais. Eu quero saber qual é a lei tributária da República da Eslovênia. Ora, isto é uma pergunta que hoje a gente já sabe, e isto vai gravitando através do sistema tecnológico e facilitando o nosso contato com este tipo de relação. Nós sabemos, por exemplo, que a obtenção de uma informação tais como o conteúdo de uma lei, certo? Existente num outro país, é facilmente obtida através do quê? Através da internet. Ora, e se nós não conhecermos a língua, nós temos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em qualquer das cidades de maior porte, tradutores juramentados que podem fazer às vezes e nos resolver as questões postas. Assim sendo, estes atos que não dependam necessariamente de atuação judicial, mas de uma atuação de coleta, de busca, de procura, e que não envolve necessariamente nenhum ato judicial, é também objeto de um outro ato de cooperação internacional que nós vamos chamar de auxílio direto. Repito, auxílio direto. Seja como for, a terceira e talvez uma das mais importantes fórmulas de cooperação jurídica internacional é a homologação das decisões estrangeiras. Vejam que eu não estou me referindo à homologação de sentenças estrangeiras, como era o jargão regular desde 1973, quando foi alterado o Código de Processo e cuja nova alteração ocorreu em 2015. A partir de 2015, nós não falamos mais na homologação apenas de sentenças. Nós falamos de homologação de quaisquer decisões. Portanto, atos que têm, ainda que tenham efeito judicialiforme, não judicial propriamente dito, também devem sofrer a homologação através do STJ, certo? Medidas judiciais de urgência é um outro ato que, até pela característica da emergência, necessita uma suplementação rápida e eficaz para que ela seja aplicada em território alheio. E isto também será procedido, seja por homologação, seja por carta rogatória, dependendo das circunstâncias que envolvem a questão prática. O pedido de assistência jurídica internacional, que é uma inovação no novo CPC, aquelas medidas de cooperação que vai fazer com que nossa autoridade central, ou seja, o ministro da Justiça, requeira à autoridade central de um outro país que o senhor Ricardo Cobalt de Araújo não tem recursos financeiros suficientes para desenvolver um processo que lá necessita, certo? E que, na verdade, ele é hipossuficiente, como tanto ele tem necessidade de obter uma gratuidade ou uma espécie de gratuidade de justiça.
essas medidas de assistência jurídica internacional, evidentemente, vão permear a incidência de pessoas, invariavelmente advogados, que se habilitam para fazer a defesa de cidadãos estrangeiros no território aonde o processo tem a sua tramitação. Enfim, todas as medidas judiciais e extrajudiciais que não sejam proibidas pela lei. Estes são atos de cooperação jurídica internacional. Nós temos que entender que qualquer um destes atos, certo, serão encaminhados diretamente para a autoridade central brasileira, se ele provir do exterior. Ou seja, o ministro da Justiça recebe, certo, e vai encaminhar o seu cumprimento, porque foi um pedido feito pelo juiz belga. Ora, este pedido de cooperação, então, ele vai funcionar, vejam bem, pessoal, dentro de um sistema de intercomunicação entre altas autoridades. Lá na Bélgica também temos alguém que representa a alta autoridade belga. E isto vai fazer com que eles, se comunicando pela mala diplomática, eles conseguem resolver inúmeras questões, certo, que estão sediadas ou que ocorrem no exterior ou dentro do território nacional, conforme o caso. Então, vejam, nós temos que sempre buscar a atribuição do administrador, do chamado da autoridade central, que vai, então, proceder na formação destes atos de natureza cooperativa. Obviamente que alguns casos vão envolver, pessoal, a existência de tratados que regulamentam de forma diversa entre países a figura da autoridade central. E isto vai ocorrer, então, como exceção à regra geral. Quando um tratado dispor ou dispuser de modo diverso, aplicar-se-á sempre o tratado pela sua prevalência hierárquica. E o que o tratado está determinando é o que deverá ser aplicado. Esta é a exceção da regra. Ora, se não existe prestação judicial num determinado pedido de cooperação, ou seja, não há necessidade de juiz, a autoridade central deve promover por si só o cumprimento da medida. Ou seja, para mim conseguir cópias de um processo findo ou de um processo administrativo que está arquivado, eu tenho que, através da autoridade central, certo, buscar que ele vá aplicar esta medida diretamente através das sucursais do Ministério da Justiça em quaisquer dos estados da federação. Assim sendo, alguém será destacado para estabelecer a busca deste elemento, deste produto que vai servir como aquilo que se pretendia conhecer. Dentro desta realidade, o cumprimento pela autoridade central é, em princípio, se não houver necessidade de intervenção judicial, o meio típico para resolver quaisquer conflitos ou pedidos de informação, coleta de provas, entre outros elementos que nos interessam. Bom, quando houver, vamos falar agora numa segunda hipótese, e quando houver necessidade de intervenção judicial, ou seja, eu preciso alcançar um documento que depende de um juiz que está presidindo um determinado processo para que ele despache este pedido, a fim de que eu consiga obter aquilo que estou buscando. Assim sendo, quando nos pedidos chamados passivos, certo, de prestação judicial, feitos à autoridade central brasileira, esta autoridade central está na dependência de um juiz. Ele está lá com a ideia de que eu recebi o pedido, mas esse pedido eu não posso cumprir, que vai depender de um juiz.
E isto significa, eu preciso que alguém que tenha habilitação a postular judicialmente me substitua. E vejam, em matéria de ações de natureza civil, que é o grande número de ações envolvendo o direito privado, quando houver este tipo de pedido, nós vamos estabelecer que a autoridade central vai buscar aquele instrumento que tem habilitação para requerer ao juiz a providência. E, ao nível de direito internacional, essa autoridade, dentro do Brasil, é a Advocacia Geral da União. Então, vejam, a Advocacia Geral da União vai ser o elemento chave para ligar o pedido que foi feito à autoridade central e o juiz de direito que vai despachar um determinado pedido em suas mãos para obter aquela informação ou a cópia de um determinado documento, etc., etc. e tal. Vejam, então, isso ocorre nas ações cíveis. Agora, nós temos circunstâncias em que, envolvendo a matéria em discussão, vamos imaginar, matéria criminal. Em matéria criminal, nós não vamos nominar a autoridade central como o Ministério da Justiça. Em matéria criminal, ou de interesses difusos, questões ambientais, entre outras, estas questões envolvem o Ministério Público, concordam? E o Ministério Público é que será a autoridade central nessas hipóteses. E, através do Ministério Público, certo? A autoridade central é que vai buscar que ele se habilite perante um juiz, ou seja, o promotor de justiça, para obter aquele despacho necessário para atender uma reivindicação externa. Então, vejam, estas medidas judiciais, certo? Todas, depois de devidamente cumpridas, vão ser operacionalizadas em que foro? Uma pergunta a vocês. Aonde eu operacionalizo um cumprimento de carta rogatória, um cumprimento de homologação de sentença estrangeira já deferida pelo STJ? Onde é que eu operacionalizo isso? Em que foro? Ora, sempre a execução dessas medidas será procedida perante a Justiça Federal, certo? Porque isto, evidentemente, só será operacionalizado na hipótese de se tratar de uma atividade jurisdicional. Bom, pessoal, alguma dúvida? Me questionem, me parem, eu não tenho nenhum problema. Podem errar, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para aprender e para errar também, certo? Eu estou aqui à disponibilidade, se tiverem um pouco de vergonha, alguma coisa, me mandem, então, lá pelo e-mail institucional e vamos levantando essas dúvidas. Não engulam-nas, não fiquem com elas engasgados, porque senão você não vai saber. Erre, mas depois acerte, certo? Bom, então, nós vamos falar um pouquinho agora, então, o primeiro dos meios de colaboração, de cooperação jurídica internacional. Esta que eu estou me referindo, em primeiro lugar, não é propriamente um meio judicialiforme, nem judicial. É o que nós chamamos de auxílio direto. Ora, o auxílio direto, repito, não depende de atos de um juiz nacional ou estrangeiro. Não estão sujeitas à delibação no Brasil. Pessoal, ouçam bem. Delibação. O que é delibação? Delibação, nós vamos estudar com mais presteza depois, é o ato de preenchimento dos chamados requisitos constantes no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Este artigo 15 vai dizer que qualquer decisão estrangeira, sentença ou cartas rogatórias para ser aprovadas devem passar pelo crivo do Poder Judiciário. Mas os atos de auxílio direto não precisam desta análise chamada delibação. A delibação é o ato pelo qual o STJ efetivamente irá
homologar ou não uma decisão estrangeira, conceder ou não o exequatur às cartas rogatórias. Estão ouvindo algumas palavras estranhas, mas vocês rapidamente vão se acostumar a elas, sem problemas. Bom, então, a ideia é que estes atos de auxílio direto são praticamente formalizados pela autoridade central, até porque ele não precisa de um juiz, certo? E qual é o objeto de auxílio direto? O que implica o auxílio direto? Basicamente, nós temos quatro fórmulas vinculadas ao objeto desta pretensão. Primeira, informações sobre a lei nacional. Vejam, informações. Como funciona o direito administrativo brasileiro? Qual é a lei que regula o direito administrativo brasileiro? O que foi deliberado acerca de um processo administrativo junto à Receita Federal? Qual a lei que foi aplicada na questão prática? Preciso verificar e analisar esta lei, seja ela vinculada a processos judiciais ou mesmo administrativos, estando eles findos ou mesmo em curso. E vejam, quando eu digo aqui que não precisa a presença do juiz, eu estou dizendo que também nos processos judiciais eu posso livremente obter vistas dos autos e retirar peças processuais através de cópias que me interessam. Concordam? Então, vejam, estas informações são lastreadas por uma pessoa de convivência do ministro da Justiça em Porto Alegre, por exemplo, que vai até a Justiça Federal, que vai até a Justiça Estadual, que vai até a Justiça do Trabalho, vai até o TRF e assim por diante, buscar esta informação. Assim sendo, não preciso de um juiz para deliberar acerca disso. O juiz, a rigor, é a pessoa que só seria necessária se precisasse desenvolver um ato complementar judicialiforme para obtermos a prova. Se a prova é vinculada a processos públicos, evidentemente, qualquer um pode acessar a sua efetividade prática. Então, o representante do Ministério vai receber a cópia e vai enviar à autoridade central, que vai enviar à autoridade central do país que requisitou. Em segundo lugar, o que mais nós podemos imaginar como auxílio direto? A simples coleta de provas, ou colheita de provas, como quiserem. Esta colheita de provas pode ser feita também através de cópias de quaisquer processos, sejam eles processos de natureza judicial ou administrativo. Ou seja, também esta coleta de provas está estabelecendo que eu preciso, por exemplo, ouvir o depoimento das testemunhas que prestaram a sua manifestação perante o juiz X. É muito fácil, pega-se o processo, retiram-se as cópias dos documentos vinculados aos depoimentos das testemunhas e estamos na posse de um documento que será encaminhado à autoridade central, que irá devolver à autoridade central do país que a requisitou. E, finalmente, quaisquer outras medidas judiciais e extrajudiciais que não sejam proibidas pela lei brasileira, ou seja, e que também não dependam de atos do juiz. Eu só quero dizer alguma coisa em relação ao segundo objeto, que é a coleta de provas, que esta não se admitirá como auxílio direto em processos que têm curso no exterior, que estão tramitando no exterior e que têm competência exclusiva de um juiz brasileiro. Em primeiro lugar, porque o juiz estrangeiro não pode julgar, porque a competência é exclusiva do juiz brasileiro, mas ocorre. E eu não posso buscar provas num juiz que, aliás, não tem nenhuma competência para o ato, certo? Só para adentrar e esclarecer a vocês este aspecto. Segundo elemento comprobatório necessário para a cooperação internacional: as cartas rogatórias. Cartas rogatórias.
todos conhecem as chamadas cartas precatórias. É a mesma coisa. Só que a diferença envolve a distância ou a conexão interespacial entre dois ordenamentos jurídicos ou mais. Então, as cartas rogatórias são atos de cooperação judicial que são encaminhados, por exemplo, a um juiz estrangeiro para que o juiz nacional a cumpra, e vice-versa. Ou seja, tanto o juiz pode enviar como o juiz nacional enviará para aquele. Por isso é cooperação o termo, certo? Ou seja, e estas cartas rogatórias têm como objeto básico e preciso o cumprimento de decisões interlocutórias, ou seja, não decisões terminativas de feitos. Isto está, e se vocês puderem anotar é importante, está consignado no artigo 237, inciso 2º, certo? Do CPC, e o parágrafo 1º do artigo 960 do CPC. Ali vocês encontram exatamente este esclarecimento. Qual é o procedimento nas cartas rogatórias? Basta entregar para a autoridade central e ele manda para o STJ rapidamente analisa e ele já manda embora? Não. Este é um processo. O processo de concessão de cartas rogatórias é um processo de jurisdição contenciosa. Ou seja, é um processo que permite defesa estribada nos elementos formais da carta rogatória, ou seja, o respeito estrito à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional, que falamos acerca do artigo 17 da Lei de Introdução. E mais do que isso, esta precatória deve vir revestida de elementos formais, como a autenticidade dos documentos. Por autenticidade, entendemos o quê? Entendemos aquele contingente de documental que deverá ser traduzido por tradutor juramentado, certo? E chancelado, muitas das vezes, as chamadas chancelarias, ou mesmo pelos consulados que o nosso país possui no estrangeiro. Assim sendo, além da autenticidade dos documentos, nós temos que verificar se aquela determinação de coleta de provas, de oitiva de testemunhas ou de citação da parte, ele está devidamente esclarecido. E para isso nós temos que nos centralizar dentro do que está definido pelo regimento interno do STJ. Ou seja, qual a competência do STJ para determinar a efetividade de concessão das cartas rogatórias. Concessão é essa que nós vamos chamar de exequatur. Exequatur com X, Q-U-A-T-U-R. Exequatur. O que é o exequatur? Se estão preenchidos estes requisitos, eu já posso dizer a vocês que o exequatur vai ser concedido. E o exequatur nada mais é do que o chamado cumpra-se. Aqueles despachos singelos que o juiz diz, mas aqui que está revestido de maiores formalidades. Ou seja, o STJ vai determinar que se cumpra a citação, que será procedida em nome do réu Ricardo Araújo, que está em Porto Alegre, portanto, o processo, a rogatória virá à Justiça Federal, que vai me encaminhar, mediante um oficial de justiça, o provimento do pedido de citação. Assim, volta pelo mesmo caminho que chegou, certo? Bom, com o advento do novo Código de Processo Civil, nós vamos verificar que algumas inovações foram feitas em relação o antigo regimento interno,
quando ainda a competência para processar e julgar cartas rogatórias e homologação de decisões estrangeiras era do Supremo Tribunal Federal. Essa competência, então, foi invertida e hoje a competência exclusiva é do STJ. Portanto, quais são essas inovações, e ao menos eu estou pensando aqui as mais importantes que constam do regimento interno? Primeira inovação, a permissão para que o exequatur, ou seja, que lhe cumpra-se, seja atendido para medidas de caráter executivo. Ora, nós falamos que as cartas rogatórias funcionam apenas e exclusivamente para decisões interlocutórias. E aqui agora estou falando para medidas de caráter executivo, decisórios ou não. Vejam, hoje eu posso determinar, por exemplo, a busca e apreensão de menores, que é um ato emergencial, certo? Através de uma mera carta rogatória. Por quê? Porque isto hoje foi deliberado como passível através da formalização de um ato executivo, executório, melhor disso, e que é decisório em termos, e que antes era só viabilizado ou permitido quando houvesse um tratado regulando a matéria. Essa é a primeira inovação. Tudo isso você tem lá nos seus slides depois, pessoal. Segundo, foi concedida também como atualização uma autorização do STJ, ao STJ, poder devolver ao Ministério da Justiça, não esqueçam, a alta autoridade, as cartas rogatórias que não dependem de juízo de delibação. De novo a palavra delibação. De novo a palavra que envolve-se no ato pelo qual o STJ analisa o preenchimento dos requisitos do artigo 17 e do artigo 15. E eu já antecipo a vocês que o artigo 15 diz o quê? Será executada no Brasil todas as decisões estrangeiras que forem deliberadas por juiz competente, nos quais se procedeu a citação válida das partes réis, e onde foi certificada eventual revelia da parte, ou mais, que vieram devidamente traduzidas por tradutor juramentado. Mais do que isso, que elas estão devidamente trânsitas em julgada na origem. Como isto é um ato que envolve toda esta análise, nós vamos chamar este ato, que é a verificação dos pressupostos meramente formais, não quanto à questão de mérito, certo? Vamos chamá-lo de delibação. Isto é delibação. Isto é delibar, certo? Muito bem. Outra inovação é a autorização de dispensa de oitiva de quaisquer interessados, quando este interessado possa inviabilizar a eficácia de certos atos. Vamos usar aqui o exemplo que nós demos naquele réu que está aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e contra quem é dirigida uma medida que foi interposta na Alemanha pela mãe dessas crianças, que foram, na verdade, sequestradas pelo pai, e aqui se encontra o pedido de busca e apreensão de menores, que é uma medida, na verdade, preparatória para um processo definitivo, mas que tem que ser instalada a fim de que se estabeleça a justiça antes de que as decisões sejam tomadas. Então, vejam, se o réu tomasse consciência de que vai ser ouvido acerca do pedido da mãe para que as crianças sejam apreendidas, ele poderia, por exemplo, desaparecer com as crianças. E isso não é o que a justiça pretende. Pretende que ele seja citado e que se dê eficácia ao ato. Por isso, é um ato sem audiência da parte. Certo? E, finalmente, uma outra inovação, a redistribuição das cartas rogatórias para que sejam julgadas pela Corte Especial do STJ. Em princípio, as cartas rogatórias, elas são distribuídas entre cada um dos ministros que vão deliberar de forma unilateral, pessoal. Eles têm competência para tanto. Ocorre que, toda vez que
o procedimento e o requerimento que foi feito foi objeto de uma impugnação pela parte diversa, esta decisão deverá ser procedida apenas pela Corte Especial do STJ e não individualmente ou monocraticamente por qualquer dos ministros. Certo? Anteriormente ao advento desta lei, esta possibilidade só ocorreria se houvesse contestação em ações de homologação de sentenças estrangeiras. Vejam que hoje é viabilizado até mesmo a distribuição das rogatórias para que a Corte Especial delibere acerca do assunto. Seja como for, a revisão do mérito da determinação judicial não pode ser revista pelo juiz nacional. Ou seja, assim como o juiz nacional não pode revisar a decisão do juiz externo, o juiz externo não pode revisar a decisão do juiz brasileiro. Até porque isto incidiria na intervenção abusiva da jurisdição externa. Princípio básico de ruptura da ordem internacional. Ou seja, eu tenho que manter incólume o mérito da questão e só analisar as questões envolvendo, então, os aspectos formais de seu cumprimento. Artigo 17, artigo 15 da Lei de Introdução. Certo? Muito bem, pessoal. A defesa que se procede nas rogatórias é uma defesa que se restringe, portanto, apenas e exclusivamente ao cumprimento efetivo do artigo 15 e do artigo 17. Porque isto é o objeto da defesa. Eu não tenho outro objeto. Eu não posso falar sobre mérito. Ok? E olha, pessoal, eu já posso dizer para vocês que muitos e muitos advogados ingressam lá, vergonhosamente, lá no STJ, pretendendo revisão de mérito de carta rogatória, e pior do que isso, de sentenças homologatórias. Isso não existe, pessoal. Isso determina-se como uma heresia jurídica, certo? Só os aspectos formais. Ou seja, o cumprimento efetivo do artigo 15 e 17 da Lei de Introdução. Certo? O exequatur, então, que é aquele cumpra-se, será concedido se estiverem presentes todos os requisitos legais ou ditos formais existentes. Isto está condensado no artigo 962, parágrafo 2º do CPC, e artigo 963, também do CPC. Eu vou pedir a vocês que vocês leiam esses dispositivos para que nas próximas aulas alguém, ainda que copiando, me venha ajudar no desenvolvimento desta aula. Por favor. As cartas rogatórias, evidentemente, já concluindo, podem ser ativas, podem ser passivas. Né? Isso é uma realidade. E quando uma carta rogatória é ativa, é aquela que foi enviada do juiz brasileiro para o juiz estrangeiro. Ou seja, a posição ativa é a minha, eu estou enviando para ele, certo? O Ministério da Justiça, então, a recebe dentro desta conotação de que é o Brasil que está enviando para lá. E a auto-autoridade vai enviar para a auto-autoridade de lá, que vai encaminhar ao juiz competente para cumprir a determinação constante da mesma possibilidade. E as cartas rogatórias passivas são aquelas que vêm do exterior para dentro do Brasil. Elas serão analisadas pelo STJ, como já vimos, sob o aspecto formal, e a concessão do exequatur será dependente da manifestação da parte, que apresenta impugnação ou não, e o seu cumprimento, se deferida, será através da Justiça Federal. Ok, pessoal? Muito bem. Eu já antecipo a vocês que nas nossas próximas aulas, se vocês puderem ou lembrarem,
Estou aqui mais ou menos verificando que quem está presente nestas aulas são sempre as mesmas pessoas. Isto já envolve uma qualificação e um mérito para vocês que ainda estão assistindo estas aulas. O que tem ocorrido é que todo mundo está a exigir a gravação do professor, o que eu não me recuso terminantemente a fazer, mas que, na verdade, não participam das aulas. E, no fim, querem esclarecimentos quando poderiam ter feito durante as aulas. Muito bem, nós vamos agora concluir o tema quando vamos falar da homologação de decisões estrangeiras. Esta homologação se faz através de uma ação chamada Ação de Homologação de Decisões Estrangeiras. Repito, não mais sentenças estrangeiras, e sim decisões. O que está também devidamente vinculado ao regimento interno do STJ. Outro elemento básico importante para as nossas provas, certo? Ou mesmo, eventualmente, através de tratados internacionais entre Estados. Embora, como já tenhamos falado anteriormente, nas homologações de decisões estrangeiras não haja necessidade de ser estabelecido um tratado que vá regulamentar uma relação bilateral ou multilateral entre as partes. Quais são os atos homologáveis? Em primeiro lugar, todas as decisões judiciais. Vejam bem, estou falando todas. Todas as decisões judiciais que sejam definitivas. Ou seja, aquelas que transitaram em julgado. E também aquelas decisões que não são definitivas, mas que têm um cunho jurisdicional. Como, por exemplo, uma decisão de um órgão vinculado à essência do aspecto jurídico, através do Tribunal de Contas e outros organismos de assessoramento judicial, certo? Essas também deverão ser devidamente homologadas para ter eficácia dentro do território brasileiro, e vice-versa. Em segundo lugar, as decisões arbitrais estrangeiras. Pessoal, aqui é um assunto muito importante a ser ressaltada no transcurso deste semestre. A questão da arbitragem ou do arbitramento. A arbitragem ou arbitramento está previsto como uma das fórmulas de execução das sentenças no Brasil. É título executivo judicial. Então, as decisões arbitrais que advêm do estrangeiro e que precisam ter efeitos no Brasil, elas serão empregadas, certo? Através de uma homologação também do STJ, certo? Sendo, então, condicionadas à forma da lei processual ou de tratados internacionais que regularem a matéria. De outro lado, as decisões estrangeiras só terão eficácia no Brasil sempre após a homologação. Uma decisão estrangeira não homologada não terá nenhuma eficácia no Brasil. Em resumo, pode haver homologação parcial de decisões estrangeiras? Sim, pessoal. Pode haver parcial homologação de partes de uma sentença e de outras partes não. Isso é legítimo e admissível. O juiz brasileiro, aliás, ele pode deferir, através de atos a serem homologados, pedidos de urgência e atos de execução provisória. E isto também se procederá, certo? Através de homologação de sentença. E aqui não mais cartas rogatórias. Eu estou falando pedidos de urgência e execução provisória. Decisões estrangeiras em ação de execução fiscal também podem ser homologadas, desde que sejam previstas em tratados internacionais entre os Estados. Claro que nos casos de competência exclusiva do juiz brasileiro, não há necessidade de homologar sentença estrangeira, porque aquela sentença não será homologada, porque o juiz é incompetente. Já vimos isso.
Por outro lado, o cumprimento desta homologação é feito aonde? Também na Justiça Federal, por requerimento das partes. O novo CPC trata, portanto, de decisões e não meramente sentenças. E essas decisões estrangeiras, sejam elas definitivas e até mesmo não judiciais. Querem ver um exemplo? A Corte Especial do STJ homologou, vejam, um ato administrativo provindo da Alemanha, de um órgão administrativo da Alemanha, que deferiu o direito de guarda compartilhada entre pai e mãe. Vejam só, na constância desta regra jurídica no território alemão, quem procede este tipo de definição judicial é, na verdade, um órgão administrativo e não um órgão judicial, como é no Brasil. Por isso, e exatamente sentindo a expressão da regulamentação do ordenamento jurídico brasileiro, nós sentimos e experimentamos que este ato administrativo alemão, como se equaciona a uma norma de direito jurisdicional, a uma regra de direito jurisdicional, ela, evidentemente, vai ser homologada para execução perante o judiciário brasileiro. A mesma circunstância, que também não envolve sentenças, são aqueles atos, os laudos arbitrais, certo? Que, evidentemente, são aqueles que vão compor, né, a essência da regulamentação destas atividades. Pessoal, só mais uma última observação. Todas as sentenças declaratórias do estado de pessoas, solteiro, casado, divorciado, em união estável, etc. e tal, são hoje homologáveis. Na dicção do anterior código, isso não poderia ser homologada. Hoje, qualquer decisão estrangeira deverá ser homologada. Muito bem, para os que continuam até agora, Carolina, John, Matheus, Sayonara, agradeço a permanência. E vamos, então, prosseguindo nesse desenvolvimento, e eu peço a vocês, se tiverem um tempo no transcurso da semana, me tragam jurisprudência do STJ, ou ao menos a ementa de uma jurisprudência que trate de cartas rogatórias e homologação de sentenças estrangeiras. Isto será muito bem-vindo, ok? Eu agradeço a todos e desejo a todos uma excelente noite e um excelente fim de semana. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Matheus. Igualmente, prof. Boa noite. Boa noite, João. Tudo de bom.